Boa tarde para você. A partir de agora, confere conosco mais uma edição aqui do Painel Regional. Você sabe, nós estamos sempre juntos, segunda a sexta-feira. O programa é ao vivo, sempre inédito e também de segunda a sexta você tem uma reprise às 20 horas, às 8 da noite. E nos finais de semana, os nossos encontros já habituais, sábados, 3 da tarde e aos domingos uma outra edição do Painel às 5 da tarde. Sempre com as personalidades, as figuras de destaque da nossa região metropolitana e do Brasil, discutindo, debatendo, aprofundando os temas que estão na pauta aqui, a pauta regional, a pauta da Baixada Santista e os temas de interesse nacional também. Nessa edição o programa está gravado, portanto não há a interação que você está acostumado, né, via telefone ou pelo nosso espaço importante nas redes sociais, o facebook.com/Painel Regional TV. Mas com certeza vai acompanhar um programa de um nível bastante elevado, né? Uma discussão interessante a respeito da área do direito, área da política, enfim, né? Um tema que com certeza você vai se interessar bastante. Eu já vou abrindo o espaço aqui para anunciar os convidados desta edição do painel. Estou com prazer recebendo o advogado especializado na área de direito penal, mas que também trata muito de política, não é? O Gabriel Miceli, que pela primeira vez comparece aqui ao painel. Ao lado dele o vereador Antônio Carlos Banha Joaquim, o Banha do PMDB aqui de Santos. E à minha direita, o nosso Manuel Rogério, advogado também, comentarista já tradicional do painel regional. A Ione Furukawa, sempre atenta a tudo aquilo que é produzido pela equipe do painel, está aqui mais uma vez compondo aqui a nossa mesa e participando e colaborando com a nossa equipe. Vou cumprimentando já os convidados dessa edição. Gabriel Miceli, advogado, prazer recebê-lo. Olá, tudo bem? Tudo bom, é um prazer estar aqui, um prazer estar ao lado do Banha, de todos os convidados aqui na bancada, e vai ser um prazer falar de todos os temas interessantes aqui da nossa região. Muito bem, vereador Banha, prazer tê-lo no programa, aqui no painel mais uma vez. Tudo bem, Banha? Boa tarde, Boturão. Boa tarde aos telespectadores do painel regional. Boa tarde especial a esse jovem dinâmico, Gabriel, nosso operador do direito. E também o nosso comentarista Manuel Rogério, grande operador de direito, cronista há muito tempo desta bancada, e a nossa jovem Ione Furukawa, aqui sempre bombando aí com as notícias das redes sociais, que cada dia que passa mais ácidas, né, Boturão? Mais ácidas, mais ácidas. As pessoas realmente andam um pouco, acho que, irritadas aí com o que está acontecendo no dia a dia, né? Bom, vamos dando sequência. Manuel Rogério, prazer recebê-lo mais uma vez aqui no painel. Tudo bem, Rogério? Prazer é meu, Boturão. Uma boa tarde a você, uma boa tarde ao vereador Banha, ao doutor Gabriel, a Ione e uma boa tarde especial aos nossos telespectadores. E a Ione Furukawa, mais uma vez com a gente, não é? Ligada aí em tudo que é produzido nesta edição pela equipe do painel, já que, como eu disse, o programa está gravado, não há essa interação via telefone, via redes sociais aqui com a Ione, né? Tudo bem, Ione? Boa tarde, Boturão. Boa tarde, Gabriel, vereador Banha, Manuel Rogério e a você de casa que está nos acompanhando. Muito bem, para a gente falar sobre assuntos importantes ligados à região, né? Vamos começar rapidamente avaliando esse crime odioso, né? Horrendo que aconteceu aqui, como jovem, aqui no bairro do Boqueirão, em Santos. Um cidadão aí foi identificado como um possível assassino, né? Ele diz que participou do crime, diz que não foi ele que atirou, não foi ele que matou, mas fez parte do crime que vitimou o jovem Matheus, o estudante Matheus, aqui, segundo-anista da Universidade de Santa Cecília, numa festa que acontecia aqui no bairro do Boqueirão recentemente, um crime que chocou a todos e essa questão da violência preocupa cada vez mais, né, Gabriel? Como é que você vem avaliando tudo isso, esse crime especificamente e a questão da segurança e da violência como um todo, esse sentimento de insegurança que toma conta das pessoas? Acho que por isso também as pessoas andam muito ácidas pelas redes sociais também, é um dos motivos, né, como disse o Banha há pouco. O problema da violência, ele é epidêmico, não é só na região, é no Brasil. E o problema é que as pessoas estão querendo tratar a violência com mais violência. E nós não podemos nos olvidar dos direitos consagrados já com a Carta Magna, com os nossos códigos vigentes, o Código Penal, o Código de Processo Penal. E especificamente, em especial, em relação a esse jovem aqui da região, foi nos relatado agora que um suspeito foi apreendido pela polícia. Ele confessa perante as imagens ter participado, diz que não foi o autor dos disparos, mas nós temos que ser muito cautelosos. O princípio da inocência pela Constituição ainda está vigente, alguns dizem que é da não culpabilidade,
e tudo tem que ser averiguado para que os responsáveis respondam e nós podemos dar uma resposta satisfatória para a população que está presa dentro de casa com medo, com essa sensação de impunidade e de violência que assola o Brasil. Muito bem. Banha que está sempre ligado aí nessa questão da segurança, acompanhou esse caso também de perto, como o Rogério. Fico à vontade para debater esse tema. É um tema aberto, né, a questão da segurança. Esse caso foi um caso escabroso que chocou, mais um caso que choca todos nós aqui, santistas, mas é um caso dentro de todo um contexto social, né? Nos chama atenção a disfarçatez e, principalmente, a cara de pau desses meliantes, desses facínoras, que, dentro de uma multidão, de uma massa instalada, imagine o prédio da Santa Cecília, da universidade, onde praticamente 18 mil, quase 19 mil alunos frequentam e estudam quase que diariamente, fora o entorno da faculdade, e naquele dia havia calouros, havia festa, havia banda, a movimentação do Supercentro do Boqueirão, que também é grande. Aí você vê arrastões, mutirões, o cidadão chega do nada e praticamente comete ali um homicídio, um crime hediondo, um crime horrendo. A gente vê praticamente ressuscitando bestas feras do passado, o cidadão. E hoje, com a inteligência que nós possuímos, sistemas de monitoramento, aí digo, estavam funcionando, funcionam a contento, estavam instalados, a polícia militar. Agora, uma andorinha não faz verão, você precisa ter uma série de atuações da polícia preventiva, da polícia repreensiva e agora, no fechamento do fato, da polícia investigativa, porque não existe crime perfeito, existe crime mal investigado. E aí eu tenho que render as minhas homenagens a esse delegado operacional que está à frente hoje da Polícia Civil, doutor Gaetano Virgini, que depois de 20 anos, Manuel Rogério, doutor Gabriel, nós conseguimos ter à frente da delegacia, o departamento do DEINTER, um diretor operacional. Não aquele que fica no balcão, no ar-condicionado, é aquele que vai para o fronte. Nós estamos precisando hoje, não só desse perfil de policial, nós estamos precisando de prefeito operacional, nós estamos precisando de governador que vai para a rua, nós estamos precisando do policial que vai na rua, nós precisamos de secretário de saúde que vá ver o doente, nós estamos precisando de todo. Nós precisamos estar. A colher, ela só sente o calor da panela quando está dentro da panela, com fogo. Então não adianta a gente aqui ficar medindo palavras para ver o que está acontecendo, uma degradação de valores, a família se distanciando desses valores, passando incumbência ao Estado para a educação dos filhos. Só duas leis imperam aqui, doutor Gabriel. A lei de levar vantagem. Todos querem levar vantagem. A lei do Gerson é a lei mais respeitada no Brasil. E a lei de Muricy, que é no linguajar da malandragem, que diz que cada um trata de si. E é verdade, a farinha é pouca, meu pirão primeiro. A gente tem que acabar com esse tipo de coisa, porque nós vivemos em sociedade, precisamos ter uma sociedade mais justa, mais igualitária, bem policiada, com equipamentos, com logradouros, com iluminação, porque pagamos muito impostos. Por isso disse aqui no começo do programa da acidez de quem paga. O doutor tem uma brincadeira muito grande, a gente brinca assim, é pouco, né? Às vezes é pouco para quem recebe e muito para quem paga, né, doutor? O salário, na verdade, ele é muito para quem está pagando, porque ele está tirando aquele valor, aquela quantia de um provimento que é destinado a toda a empresa, mas, por outro lado, ele é pouco para quem recebe, porque esse que recebe vai ter que também tirar daquilo que ele está recebendo para pagar todas as despesas. Então, essa comunhão de valores, essa equação realmente é difícil ser encontrada. Talvez numa economia top de linha, numa economia de primeiro mundo, você a encontre, mas é uma dificuldade que você vê mundo afora, não é só aqui. O salário é
pouco para quem recebe, mas muito para quem paga. Ainda mais aqui no Brasil, porque de cada salário que você paga, o dobro é de encargos sociais que vai para o governo. Deixa eu pegar um gancho aqui na fala do Banha, né? Uma coisa que se discute há muitos e muitos anos, a história da lei do Gerson, a questão de levar vantagem em tudo, e a tal da lei de Muricy, a farinha é pouca, meu pirão primeiro, é mais ou menos isso, né? Então, o cara quer chegar na frente, não é? E é a lei da malandragem, aquele que é mais esperto, enfim. Só que aí a gente vai entrar numa coisa cultural, né, do brasileiro e que acaba gerando uma série de situações, né? Como é que se muda a cultura de um povo, né, para que você não dê a gorjeta para o cara, para você passar primeiro na fila, para que você não dê um trocadinho ali para o cara na hora do estacionamento, porque tudo isso vai gerando um sistema corrupto, tá certo? E aí, as coisas, claro, que daí é um assassinato, um crime de morte, enfim, alguém pode dizer, pô, ele tá louco, né? Não é bem por aí, as coisas, mas evoluem, as coisas chegam a esse nível, né? Você tem uma cultura corrupta, né? Uma cultura de pouca honestidade e acaba gerando essa situação toda que a gente está tendo por aí. Estou colocando a discussão, o tema, né, aproveitando esse gancho do Banha, para saber se vocês concordam com isso, isso pode influenciar também no momento de insegurança, né, e de crimes hediondos e terríveis que a gente vem vivendo atualmente. Vocês acham que não? Enfim, Rogério, começa por você. Bom, esse nosso é um Gabriel tema fica à vontade. Interessantíssimo, Boturão. Eu venho dizendo aqui no programa, em vários programas que nós participamos juntos, que o governo, aquele que administra, aquele que tem a nossa gestão, aquele que nós colocamos lá para gerir o dinheiro público e nos dar o serviço público, ele tem que prestar atenção, parar, estamos vivendo um momento de caos, e fornecer aquilo que é essencial. E aqui, daquele serviço que é essencial é a educação, Boturão. Você, hoje, no dia a dia que nós vivemos, você sai para trabalhar, só volta muito tarde da noite. De manhã, quando você acorda, o filho entrou cedo na escola. Quando você volta, o filho não está mais. Não tem mais aquela coisa de jantar todo mundo junto, almoçar todo mundo junto, onde os pais conversam com os filhos conversam com os pais. Um pouco momento que você tem no lar, hoje você tem outra cultura da geração jovem, que está mais focada na internet, às vezes até estudando, mas mais focada com a internet. São gerações diferentes. Então o que acontece? Onde que vai se aprender isso? Na escola. Então você tem que ter uma boa educação. E quando eu falei boa educação, não é só dinheiro, é próprio currículo que vai ensinar. Além de tudo que tem que ensinar para uma criança, tem que começar, Boturão, a ensinar valores. Ensinar como é que se vota, como é que se escolhe um representante, o que é bom, ter princípios religiosos, trazer a família para dentro da escola, para integrar a escola com a família e explicar isso para os pais também, porque os pais também têm que aprender, não é só a criança. Explicar para os pais que, olha, a sua criança aqui está aprendendo, mas você também tem que aprender. Olha, você não pode falar palavrão em casa. Olha, você não pode ter ato de violência na sua casa, porque senão é isso que o seu filho vai se espelhar em você. É nisso que nós tratamos. É você começar a moldar o ser humano. Nós tratamos em outro programa aqui, falamos de reforma política e eu citei aqui, quem está precisando de reforma é o ser humano. Quando o ser humano fizer a reforma dele mesmo, aí não precisa nem lei. Está aqui o doutor que é especialista em direito penal, nós temos a reserva legal, que é um conjunto, um arcabouço de regras que fala do direito penal, nós temos o arcabouço de regras que fala do direito civil, do direito administrativo, você tem direito eleitoral, não ia precisar nada disso. Se cada um tivesse consciência, não individualismo, mas consciência do coletivo e pensasse no próximo e pensasse que ele tem que dar uma parcela de contribuição, fazendo essa reforma, as leis vão estar lá porque só para garantir que é um país ordeiro e que tem regras, mas nem precisarão ser usadas. Gabriel Miceli, fica à vontade. Aproveitando o gancho do doutor, realmente é isso, nós temos lei penal, nós temos um bom regimento, ainda que o Código Penal seja da década de 40, nós temos lei, o problema é que a lei não é aplicada, a lei é falha, o sistema judiciário é falho, nós temos poucos funcionários na Defensoria Pública, nós temos um judiciário atolado de processos, então a sensação de impunidade aqui impera
E isso, aliado à falta de educação, à falta de cultura, acaba gerando a violência que nós estamos vivendo hoje em dia. Eu queria citar um artigo do professor Luiz Flávio Gomes, dessa semana, na qual ele relaciona o índice de violência num país com a tabela Gini, que trata da diferença de classes sociais, da diferença social. E se você for ver Coreia do Sul, os países escandinavos e todos eles, a violência é muito baixa, porque a educação e a oferta, a diminuição da diferença social realmente quase eliminam a violência. É uma coisa absurda. Mas aqui no Brasil nós não investimos em educação, nós somos a 7ª, 8ª economia no mundo, não investimos em educação, não damos cultura, não damos oportunidade para o nosso povo. E aí o que nós temos é uma reivindicação por mais leis, por mais opressão, por mais cadeia, e nós estamos vendo que isso não está resolvendo. Se resolvesse, nós não teríamos mais de 500 mil presos no Brasil e a violência cada vez aumentando mais e mais e mais. Pois é verdade. Bom, e daí nós temos que partir de uma questão de base levantada aqui pelo Manuel Rogério. Mas temos um problema, que é o problema que nós estamos vivendo da marginalidade, a criminalidade está na rua, e acho que alguma coisa tem que ser feita. Por um lado, segurar essa gente, segurar esse pessoal, né? E, por outro lado, partir para isso que o Rogério colocou aqui. Os tempos mudaram, Boturão. As coisas não avançaram e não acompanharam essa velocidade da transformação. E eu quero relembrar aqui, citar um professor querido, que hoje está na Unisantos, e nosso querido Cláudio José dos Santos, e ele falava sobre mutatis mutandis. Sociedade muda constantemente, seus usos e costumes. Eu, doutor Gabriel, doutor Manuel Rogério, eu me sinto envergonhado, como legislador, de ter que fazer, num país, uma lei que garanta os direitos do idoso. Fala assim, eu tenho, no Brasil, o Estatuto do Idoso, que é uma lei federal, mas que não se cumpre. Praticamente não se cumpre na sua íntegra. Mas tivemos que fazer uma lei para isso, para reverenciar os nossos idosos, para reverenciar para quem tanto fez por esse país, para quem deixou construído tudo que aqui está, para dizer que ele tem alguns direitos que deveria ser da nossa educação, da nossa base, ou ter que fazer um direito da infância e da juventude, dizer que o garoto tem direito à escola, que o garoto tem direito a brincar, que ele tem direito à sua alimentação, que o garoto tem que ter uma... Sabe, e nós passamos disso. As coisas, nós estamos deixando tudo nas mãos ou do governo, ou do legislador, ou do executivo. Precisam sim. Porque lá atrás nós não tínhamos nem o direito eram os usos e costumes. O direito consuetudinário, né? Então, o direito de uso e costume, você, olha, aqui não pode passar, aqui só passa, a passagem de servidão só abre às 6, aqui abre às 4, ali a padaria abre às 5. Então, tudo isso em harmonia. A lei, ela veio para equilibrar, para trazer harmonia, para onde tem o litígio. Mas hoje, as coisas estão ficando cada vez mais ácidas, Boturão, mais a questão de chegar primeiro, da competitividade, da falta de Deus no coração, da questão do, poxa, hoje um bom dia, uma boa tarde, como vai? Por favor, dá licença, pois não, perdão. A benção, pai. Acabou esse tipo de coisa. Você vai no ônibus hoje, você tem que fazer uma legislação para garantir o espaço, para o idoso sentar, para a gestante sentar. Aí o cidadão vem com um Walkman no ouvido e diz que está dormindo e dorme na vaga do idoso para passear do ônibus gratuitamente e ter o seu conforto. Antigamente, você já levantava, via uma pessoa entrar no ônibus, por favor, senta aqui no meu lugar, se oferecia o seu lugar. Então, essas questões de boa conduta, de boa norma, do atendimento, da fidalguia, elas estão acabando por quê? Nós estamos sendo considerados como um número, não se fala mais hoje. Hoje na fila do mercado você é um número. Hoje, a não ser que você vive numa comunidade, você viva numa comunidade, que graças a Deus ainda vivo nessa comunidade, aonde eu moro, aqui em Santos, ainda tem alguns lugares que você, olha, fulano de tal, você conhece o seu Manuel da padaria, o Nilson da banca de jornal, o Gilmar do açougue. Então você tem esse convívio, ele te conhece por um nome e você tem essa relação. Mas você vai num grande centro hoje, no Extra, quem é você?
Como é que você vai fazer? Então, essa frieza de relação e essa competitividade e essa dinâmica que nós estamos vivendo nesse mundo capitalista, nessa correria, doutor, está enfraquecendo. E esse seio, esse tecido social, o seio familiar, ele não pode ser esquecido, porque são os pilares de sustentação da família. É família, é o trabalho, é o estudo e, principalmente, a religião para amainar esses corações descrentes, porque tirar uma vida, ceifar uma vida, com esse garoto recentemente, que se não foi uso de droga, que já foi descartado isso aí, o cidadão ser morto por qualquer que seja banalidade, qualquer que seja o motivo, então nós estamos chegando no fim do mundo realmente. Você deu um exemplo agora de sociedade falida de formação. Hoje nós temos uma sociedade que está falida, nossa nação está falida na formação das pessoas. Não tem essa questão cultural de respeitar o próximo. Você está falando agora de direitos, denominações de direitos, inclusive eu sou até contra isso, direito administrativo, direito civil, direito penal, direito disso, direito daquilo, previdenciário e cada vez mais um direito. É direito público, direito privado. O resto, o próprio cidadão sabe o seu direito, o poder público sabe o direito desse cidadão, vai respeitar. Hoje, o poder público é aquele que não respeita o direito do cidadão. Hoje, os valores estão invertidos. O Banha está falando uma coisa de que a gente, quando eu estou falando da sociedade, eu me incluo nisso. Eu também tenho meus defeitos de formação. Afinal, é vícios que vai deixando de gerações. O que a gente tem que fazer é aperfeiçoar. Enxergamos que tem esse problema, vamos aperfeiçoar. Um exemplo que me veio à cabeça, eu estava nos Estados Unidos, fui atravessar, imaginando que estava aqui, que aqui o dia a dia é corrido, você vai atravessar uma rua, tá? Eu fui atravessar uma rua e todo mundo ficou me olhando espantado. E eu vi que eu estava errado, porque as pessoas que estavam do meu lado estavam indo à frente para atravessar na faixa. Então é uma questão cultural, que eu me incluo nisso. Você vê que, se é por pressa, por ansiedade, mas eu estava em outro país e no momento eu falhei na regra daquele país, que não tinha ninguém dizendo se é certo isso, o próprio povo sabe o que é certo e o que é errado. Vamos para o rápido intervalo aqui no painel regional, já voltamos, tá? Na sequência aqui do programa. É rápido. Estamos de volta, segunda parte, não é? Segundo bloco do nosso painel regional. Nessa edição, com prazer aqui conversando com o advogado especializado na área de direito penal, Gabriel Miceli, aqui conosco, ao lado do Banha, vereador do PMDB aqui de Santos. Nosso Manuel Rogério também conosco. E a Ione Furukawa, que participa também desta edição. Só lembrando, programa gravado, você não pode interagir com a gente pelo telefone, nem pelas redes sociais, mas está acompanhando aqui um debate interessante, né, a respeito de direito, de cidadania, né, situações importantes e esse sentimento de insegurança que a gente vive nos últimos tempos. Ione, pois não. Doutor, eu queria dar uma pimentada mais no programa, calorada, porque a gente falou aqui das leis e das sanções da lei. Depois da lei e do cumprimento dela, e tem as suas sanções, doutor, esse estereótipo de cadeia, de se cumprir ressocializar o preso a integrar a sociedade, como é que a gente pode vislumbrar, reintegrar esse ser humano que cometeu o crime e o delito, sem trabalho, sem educação, sem higiene, porque hoje estamos num aquartelado de gente, num amontoado de pessoas vivendo nas delegacias, em prisões até, em delegacias. Delegacia policial não é cadeia. Delegacia é um aparelho social. A gente está vendo que entupiu de cadeias pelo Brasil afora. E você, no começo da sua fala, com muita tenacidade, com muita propriedade, você falou sobre a educação, como disse o doutor Manuel Rogério. A Tailândia, o Chile e uma série de países investiram maciçamente na educação. Hoje, desativam os presídios e se constroem mais escolas. Como é que é? O Brasil ainda continua na contramão da direção com relação a isso? Porque se você coloca o preso para trabalhar, o próprio Ministério Público do Trabalho diz que preso não é para trabalhar. Tem que pagar o salário, não tem local para fazer atividade. Se num espaço que tem 6 presos, cabem 6, tem 25, tem 40 numa cela. Como é que a gente vai puxar o fio dessa meada e restabelecer
essa ordem de ressocializar um preso? É desse jeito? É com essas cadeias fétidas, com esses grilhões? Ou é com mais educação, ou uma nova visão em cima desse país tão sofrido? Só uma colaboração para você. Claro. O Matheus Cury, advogado que é presidente do conselho... Meu professor, inclusive. Seu professor, inclusive, né? Um bom advogado, um bom professor, com certeza. Né? Matheus Cury, que preside o Conselho Estadual de Penitenciário, né? Teve um programa recentemente, deu aqui alguns dados interessantes, né? Os presos, um preso custa hoje ao Estado R$2.000 por mês, né? E o índice, né, de retomada ao crime, quando ele é libertado, bate na casa de 80%. Cada 10 presos que saem, 8 voltam a cometer crime, né? Voltam para o mundo do crime. A Fundação Casa é um pouco diferente. Cada jovem, né, cada menino, cada adolescente, enfim, né, custa R$15.000 aos cofres do Estado. Porém, esse índice cai pela metade, 40%. Cada 10 meninos que deixam a Fundação Casa, 4 retomam o mundo da criminalidade. Então, são índices aí para você também poder avaliar, e o Manuel Rogério comentar também, enfim. O Banha perguntou se desse jeito que está, se nós estamos no caminho certo. Com certeza, não estamos. Eu ia comentar, esse índice de reincidência realmente é muito alto. O Estado falha em 3 momentos. O Estado falha na hora de aplicar a lei, na hora de punir, porque nós temos uma taxa de elucidação dos homicídios aqui no estado de São Paulo, salvo engano, de a cada 10 homicídios, 3 são resolvidos com resolução da autoria, quem foi o autor, enfim. Então o Estado falha no momento da aplicação da lei, o Estado falha no momento da prisão. Quando eu era estudante, eu lembro de um professor meu relatar que na cadeia feminina eles pediram fita isolante, fita crepe, fita isolante, algo do tipo, porque durante a noite eram muitas detentas no mesmo espaço, um ambiente muito úmido, muito cheio e insalubre, então tinham baratas na cela. E quando elas dormiam de boca aberta por causa desse ambiente, e as baratas passavam na boca, passavam no corpo. Então elas pediram essa fita para poder cobrir e poder ter um pouco de dignidade num ambiente que não há dignidade alguma. E o terceiro momento que o Estado falha é na ressocialização. Nossa taxa de reincidência é altíssima, então mostra como o nosso sistema prisional está falido, como nós não damos educação, não damos oportunidade para o egresso da cadeia, ele não encontra oportunidade de emprego, jovens que saíram da Fundação Casa são rejeitados na escola, eles não têm oportunidade de estudo. E eu queria citar um caso de uma senhora que eu não vou me lembrar nem o nome dela, nem a cidade, mas foi noticiado ano passado que ela tinha uma fazenda, um sítio, que ela acolhia os presidiários, ela pediu permissão ao Estado, ela acolhia os presidiários não violentos, ela cuidava de cerca de 70, e lá eles tinham oportunidade de trabalhar junto com ela, eles eram livres se eles quisessem sair da propriedade, não que eles poderiam, eles estavam presos, mas não tinha cerca, não tinha celas, não tinha arame farpado, não tinha nada. Mas com base na educação, no respeito, eles cuidavam dessa senhora, eles cuidavam da propriedade e ela ressocializou muitos ex-presidiários. O que mostra que não é na base da punição, na base da insalubridade, você colocar numa cela para 10, colocar 30 presidiários, você realmente não vai ressocializar ninguém. Acho que com oportunidade, dar aqui a solução para isso seria muita pretensão minha, nós estamos há muito tempo buscando a solução, mas com certeza passa pela educação, pela oportunidade de emprego e todas as outras incumbências do Estado. Muito bem. Tem um outro índice também que é normalmente divulgado aqui pelo delegado poeta, Paulo de la Rosa, quando participa aqui do programa, né? Que a polícia vem prendendo nos últimos 10 anos um número percentual muito maior do que de 10 anos para trás. E matando, né, também numa proporção de praticamente o triplo, não é? De 10, 12 anos para trás. É como ele chama de prende e arrebenta, né? Que ele se coloca contrário a essa tese aí. Só que os índices, como diz aqui o Gabriel, né? Os índices de criminalidade, aqui, a sensação de insegurança continuam cada vez mais altos. Ou seja, as coisas não andam certas mesmo, né, Rogério? O outro não. A gente, todos sabem o que é preciso ser feito a longo prazo. A longo prazo é dar escola decente,
dar uma formação às pessoas, fazer isso tudo que nós falamos aqui, trazer a família para dentro da escola, integrar professor, escola, criança. Esse é o caminho. Outro caminho, não pode faltar emprego para ninguém. As pessoas não podem ser aliciadas pelo crime, as pessoas não podem ter uma visão que é melhor eu estar no crime, porque ali eu não vou ter uma condição digna de vida. Então, o pouco que eu vou ter, que seja por um período curto, eu ainda vou ter. Então, isso não pode acontecer. Agora, o problema, isso tudo é a longo prazo. Imediatamente é preciso ser feito alguma coisa a curto prazo. E a curto prazo, ainda que seja para superlotar as cadeias, mas criminoso não pode ficar na rua. A gente não pode viver numa utopia de imaginar, as cadeias estão cheias, vamos soltar todo mundo, o preso é tudo maravilhoso. Não, está errado. Criminoso tem que ir para a cadeia. Depois, no segundo plano, vamos tratar deles, vamos tentar ressociar eles, vamos tentar dar trabalho para eles, vamos tentar dar uma condição digna para eles, mas primeiro plano tem que ser o trabalhador. Aquele que sai de casa para trabalhar, deixa a sua família, vai buscar o sustento, paga tributo, mesmo diante de tantas as dificuldades, ele respeita as regras e respeita o contexto social. O criminoso, ainda que a gente não seja de acordo dele ficar encarcerado numa condição subhumana, ele não pode ficar solto. Então, a polícia faz o seu papel, prende. Aí daí, sai desse primeiro plano, passa para o segundo plano, e nesse segundo plano, trabalha essa questão da ressocialização e de condições dignas para o preso. Você analisa que nós temos muitos pensadores, infelizmente, no governo como um todo, isso a gente faz uma meia-culpa aqui, muito pensador, muito intelectual, muito matemático. Mas para o campo, para a operação, nós não temos visto resultados. Você só vai sentir a necessidade do povo e o que o povo precisa estando perto do povo, estando colado com ele, sentindo o seu calor, sentindo as suas agruras. Aí o que é que você vê? Vamos dar atenção para o trabalhador? Mas o Estado sucumbiu. Se o Estado não sucumbisse, o crime organizado não estava na frente. E a gente tem visto aí, doutor Manuel Rogério, o Estado perdeu. O Estado ficou refém do crime organizado, porque o crime organizado se instalou em outros países. O crime organizado, ele vive de um comércio a olhos nus do tráfico da mercancia de drogas, de armas, de assalto a bancos. E como recuperar esse tempo perdido? Esse crime organizado, ele vai todo dia às ruas, aumentar o seu quartel, aliciar garotos, toda a quadrilha, ou 95% dos crimes cometidos na nação, eles estão ligados ao entorpecente. As quadrilhas, todas elas, têm menores de idade. Aí começa, pô, legislador, você tem que diminuir a maioridade penal, tem que baixar para 16 ou para 14. Não, ninguém fala em construir, como vocês bem disseram aqui. Vamos construir uma sociedade boa, justa, íntegra, que tenha conhecimento, que tenha base de família, que tenha Deus no coração, para que nesse investimento, porque segurança pública não é custeio, segurança pública é investimento. Você vai investir na segurança pública, porque hoje tem a coerção, você tem que tratar a ação, ela tem que ser igual à reação, porque senão a soberania do Estado, ela se perde. Ninguém respeita mais o policial. Ninguém respeita mais o policial fardado. Hoje o índice de policiais mortos é um nível assustador de pessoas que estão sucumbindo para esse crime, que é cada dia mais perverso, que é cada dia mais articulado em defenestrar estas vidas que estão em prol da sociedade. Agora, se você não tiver uma cadeia de comando que acompanhe esse raciocínio e que dê a César o que é de César, que você dê condições ao trabalhador e que garanta, só o item 1 da Constituição, doutor, o Estado, o país, deveria garantir só o item 1, que era o direito de ir e vir. Todo mundo pode andar aqui para trabalhar, para estudar, para comprar.
Mas se nem o artigo 1º o governo consegue implantar com eficácia, jamais nós vamos poder esperar que os outros artigos, e que todos são iguais perante a lei, imagine se a gente não caminhar e praticar o artigo 1º. Direito de ir e vir. O trabalhador tem que trabalhar, a dona de casa tem que ir comprar suas compras no supermercado com segurança, com tranquilidade, com harmonia, e que a gente tenha esse respeito necessário. Ione, tem uma pergunta aí, Ione? Tenho refletindo sobre tudo que os convidados falaram, o Banha acabou de ressaltar, o Rogério, o Gabriel. Neste aspecto, o problema mesmo, então, é na educação. O problema é primário, porque a segurança é um problema secundário que se originou através de uma má educação, de uma má formação dentro da família. Então, não seria certo o governo investir... Estamos de volta, este é o terceiro e último bloco, né, desta edição do Painel Regional. Você está acompanhando as participações aqui do advogado Gabriel Miceli, do vereador Banha, do PMDB aqui de Santos. Manuel Rogério também participa desta edição e a Ione Furukawa sempre conosco, atenta a tudo que é produzido aqui pela equipe. Hoje não há a sua interação, o programa está gravado, mas com certeza o debate bastante interessante para a questão da segurança pública, cidadania, enfim. Eu peço a Ione para que repita aí o seu comentário, a sua reflexão aí para a mesa poder debater. O Manuel Rogério levantou o dedo antes de terminar a fala da Ione, vai ter a preferência aqui nessa reabertura. Obrigado. Pois não, Ione? No aspecto de que a educação e de que a relação entre família e escola tem que ser integrada, pelo que todo mundo falou aqui, pelo que a população fala, pelo que é expresso na mídia, o mais importante é a base. E eu acho que a base não está sólida o suficiente para garantir uma segurança adequada, que é o que a gente está vendo. Então, na minha opinião, não adianta se investir tanto em segurança agora, sendo que o problema ainda é a base. Hoje a gente presencia crimes bárbaros que há um tempo atrás a gente não imaginaria que poderia acontecer. Então, isso só tende a piorar se não for investido agora na educação, na relação entre família e escola, na essência, né, no primórdio de tudo. Bom, a Ione entendeu o X, o cerne da questão que nós estamos discutindo. Sim, a educação é um fator fundamental para a gente começar a fazer essa reforma que o ser humano precisa fazer. Essa reforma de consciência. Então, através da educação, através dos professores, dos educadores, é que poderemos transmitir às pessoas, ensinando, mas vai depender das pessoas também querer fazer essa reformulação. Só, Ione, que nós dividimos isso aí em curto prazo e longo prazo. Eu vou te dar um exemplo, uma coisa que está acontecendo agora, Boturão, que é a questão da falta d'água. Se você tinha no meio da sua cozinha uma torneira embaixo, que você tropeçou, caiu, começou a vazar água. Está inundando tua casa toda. A água é bem precioso. Você vai pagar uma conta com multa, que agora a conta tem multa se der excesso. O que você vai fazer? Você vai montar a torneira em outro lugar ou primeiro vai estancar o vazamento? Então estancar o vazamento. Então, nesse primeiro momento, me perdoe, mas esquece educação. Agora que nós estamos nesse caos, não dá para falar em educação. Num segundo momento, depois, aí nós vamos partir para você formar um alicerce social através da educação. Mas nesse primeiro momento, que o crime tomou conta, o Estado sucumbiu ao crime, o Estado tem que retomar o seu poder, colocar criminosos na cadeia, as pessoas de bem na rua, organizar a sociedade. Agora sim, agora vamos fazer isso sedimentar, vamos fazer o acabamento com a educação. Parece que até essa insatisfação do doutor Manuel Rogério, essa acidez, lógico que tem um trinômio: educação, segurança e saúde. Mas quando se fala que precisamos retirar, precisamos sim. Como é que a professora vai já chegar na sala de aula? Se na porta do colégio já estão aliciando os garotos com drogas. Como é que o cidadão vai no banco se já estão explodindo os caixas eletrônicos? Como é que o cidadão vai à rua ou à feira tentar comprar um mantimento
se ele já é assaltado ou a sua casa, quando ele chegou, já foi invadida? Então, precisamos trazer a responsabilidade, dizer quem manda aqui. Quem manda é o Estado. Temos uma legislação, temos lei. A soberania do Estado está na figura daquele policial que pratica. Agora, se o policial não pratica o que preconiza a lei ou a sua atividade, que é o seu Ministério de Policiamento e figura do Estado, e se ele rouba, ele é ladrão 2 vezes. Então, se há corrupção, se há mal policial, se não existe, precisamos acabar com essas mazelas para que a sociedade possa andar com um olhar sereno, peito aberto e possa praticar a cultura, as políticas de educação, de saúde e com tranquilidade. Agora, se você vai investir, vamos investir, mas como é que faz para chegar o aluno no colégio? E eu vou mais além, hein? Vou mais além. Esse estádio de sítio que nós vivemos, eu acredito que teria que até sacrificar direitos constitucionais. Eu sou daquela que é uma regra de direito. Você sacrificar um bem menor por um bem maior. Sacrificar direitos individuais por direitos coletivos. Então, eu penso que deveria acontecer igual os Estados Unidos está fazendo na guerra contra o terrorismo. Sacrificar alguns direitos nesse momento para que a polícia pudesse acabar com a criminalidade. Rogério, você citou a educação como investimento a longo prazo na segurança pública e um investimento na segurança primordialmente agora como a curto prazo. Eu concordo, realmente a educação, não adianta você querer educar um jovem agora de 10 anos que você não vai ter um reflexo amanhã desse caos que nós estamos vivendo. Mas eu discordo da cultura punitivista. O crime, nós precisamos entender que o crime é um fato social, o crime não é uma coisa imaginada. O crime, onde tiver o ser humano vivendo em sociedade, haverá crime. A pergunta é, como nós resolvemos o crime? Como nós combatemos? Como nós prevenimos? A prisão, ela tem 2 viés. Ela tem o viés de punir quem cometeu o crime e tem o viés ressocializador. Então, ela ressocializa quem cometeu o crime, pune quem cometeu esse crime e ainda tem uma prevenção geral, que é para que os pares vejam que há punição e que ninguém mais cometa, porque senão será punido. No Brasil só pune, né? No Brasil só pune. O problema é, a cadeia, ela serve para qualquer um que cometeu o crime ou nós devemos colocar na cadeia primordialmente quem é perigoso fisicamente na sociedade? Então, nós temos muitos crimes que são cometidos, eu não quero ser polêmico, mas o usuário de drogas, ele é perigoso fisicamente para a sociedade? Não, é uma questão de saúde pública. Nós precisamos prender ou nós temos outras alternativas? Acredito que nós temos outras alternativas. E nossa cadeia está lotada de usuários de drogas. Não, doutor. Hoje o senhor citou... Na prática, não é isso que... Hoje em dia o policial não pega, ele acaba de ver a pessoa que está fumando maconha na rua, ele não leva, porque ele sabe que é usuário. Não leva se for de classe média. Não leva. Não leva se for muitos que falam que são usuários, na verdade, estão praticando a traficância. Ele, às vezes, até para usar, ele acaba praticando a traficância. Mas muitas vezes o usuário... Para traficar, ele acaba usando isso. Exatamente. Mas na maioria das vezes, não na maioria, mas... usa para traficar, ou vice-versa. E há muito o problema dependendo de onde ele for pego e quem for ele, se ele estiver usando, ele é classificado como traficante. Agora, se for alguém de uma classe social mais alta, nós sabemos que nós temos esse problema. Vejo da polícia, não. Nós temos um problema que é o cidadão que tem a droga dele para usar durante muito tempo ou para traficar, ele é pego só como usuário, ele responde com cesta básica, seja com o que for. Eu só queria pontuar mais uma coisa, a polícia é um principal fator na segurança pública. E nós criticamos muito nossa polícia porque ela mata bastante, como foi citado aqui. E morre, né? O problema é que a polícia também morre muito, porque a polícia é mal equipada, mal preparada e é jogada aí. Ela que está de peito aberto na frente da população e não é valorizada como deveria ser. Se nós tivéssemos um maior investimento na polícia, na elucidação dos casos, um investimento na cadeia, sem essa cultura punitivista de querer prender todo mundo para depois solucionar, se a cadeia nós estamos com um índice de 80% de reincidência, colocar mais gente na cadeia só vai aumentar o índice para 100%, então nós estamos prendendo, soltando e aumentando a incidência de crimes. Mas é porque a impunidade é tão grande que o cidadão fala, não, eu vou ficar na cadeia. Hoje, banalizou o crime de uma maneira geral. Como é que você tem hoje? Crimes hediondos, aí o cidadão acha, pô, peraí, eu estou vendo meu amigo lá, fazia o jogo do bicho,
está preso há 6 meses. O traficante da Operação Camarote está solto. Foi pego com não sei quantos mil êxtase e não sei quantos LSD. É um terror à sociedade. Esse cidadão não pode andar na sociedade que ele flagelou mais de milhares de famílias. Esse cara tinha que estar na trancadura mesmo. Mas o Supremo Tribunal Federal foi lá. Não, ele tem que ficar, porque ele tem residência fixa, doutor. Ele não vai ficar aqui. Não. O usuário de droga é o potencial traficante. Porque se ele não tiver, ele vai vender para consumir, para ter. Aí ele fica aquela roda viva. O que nós temos hoje é que endurecer. Agora, prender, por evidente que tem aquele discurso, o policial prende mal. Não, o policial está prendendo de tudo que é jeito. É que a justiça é que não está dando a punição com o devido respeito. Porque o cara volta. Por que o cara reincide no crime? Não tem oportunidade. Ele não quer. Porque o cidadão que está traficando ganhando 5, 6, 7 mil por mês, ele não vai pegar a mão de obra de ganhar 1.000 porque ele não tem qualificação. E quando você vai fazer qualificação, ele também não quer. Agora, precisa na cadeia de 20 anos aí que a gente está falando, um planejamento cultural de estudar durante 20 anos para erradicar o analfabetismo, para preparar os nossos tecnólogos, para ter profissão garantida. O governo tem que preocupar com isso mesmo. Agora, deixar o que aconteceu aqui no estado de São Paulo, que é a mola mestra, a capital de tudo que acontece no país. A polícia mais preparada do Brasil é a de São Paulo. E nós estamos sucumbindo à criminalidade, onde se morre 50 mil pessoas por homicídio no Brasil. Em 4 anos dá 200 mil pessoas que morreram por homicídio. É mais que uma guerra civil, é mais do que uma guerra. Então, se não endurecer, como é que é? Nós vamos ficar relegados mesmo? Entregamos tudo para o Estado paralelo, entregamos tudo para essas facções criminosas e nós vamos nos aquartelar atrás das grades, como acontece hoje, as famílias colocando grade, vigilância, pagando. É a inversão de valores que vocês falaram no início do programa. Eu até entendo aqui a formação penal do doutor, que estuda muito o direito penal, a questão da punição, da sanção com punição, da ressocialização, mas nós estamos falando num momento, numa coisa atual, neste momento que nós vivemos. A punição, o que é a lei? A lei não é um comando geral, abstrato, dotado de sanção? Existe uma lei sem uma sanção? Não tem como. E pode haver uma sanção sem punição? Não pode, porque senão a sanção não vai ser sanção. Então você precisa sim punir. E a sociedade tem que entender que se ela fizer algo de errado, ela vai ser punida. Qualquer um da sociedade que não agir de acordo com a regra, essa pessoa vai ser punido. Então, neste momento que nós vivemos, acho que toda essa teoria bonita dos livros tem que ficar de fora. Esse momento é um momento de estado de sítio. O Estado tem que se impor e tem que mostrar que não sucumbiu ao crime como nós pensamos que ele tenha sucumbido. Pois é, eu queria só no finalzinho levantar também uma questão que o advogado Vicente Cassoni debate muito aqui durante o programa, que é a questão da importância da mídia no contexto cultural nosso aqui, e isso tem um valor muito grande. Ele fala muito da Globo, ele tem que falar da Globo porque no estado de São Paulo existe uma concorrência muito grande. Agora, fora do estado de São Paulo, a Globo bate 60% da audiência, ela tem um completo domínio da notícia, da informação. E a questão das telenovelas. Por exemplo, a Globo tem uma novela fazendo grande sucesso hoje, cuja figura central é o tal do Comendador, né? Aliás, muito bem interpretado pelo Alexandre Nero, né? Ele é a figura central, está todo mundo torcendo pelo Comendador, só que o Comendador ele é um sonegador fiscal, procurado e preso pela Polícia Federal, contrabandista de diamantes, ou seja, um cara repleto de crimes nas costas dele e que virou o herói das 9 horas da noite. E sim, é um caso para se pensar. Nós estamos encerrando aqui, né, essa edição do Painel Regional. Daria para a gente fazer um outro programa inteiro sobre esse tema também. Eu agradeço muito, doutor Gabriel. É um prazer receber. Volte sempre conosco aqui. Obrigado, viu? Valeu, Banha. Obrigado mais uma vez pela participação. Rogério, Ione. Estamos sempre juntos com o Painel Regional, de segunda a sexta, ao vivo, não é? 1h30 da tarde, reprise sempre às 20 horas, 8 da noite. Nos finais de semana, uma edição às 3 da tarde e uma outra às 5 da tarde. Obrigado. Tchau.